Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos reagir aqui ao F360 da ESPN, falando sobre o Flamengo, contratações, Mundial de Clubes, o ano que vem, em 2023, tem muitas informações. Antes, se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o seu like sem enrolação. Vamos lá ver esse corte aqui, porque tá top demais. O Flamengo tá muito bem financeiramente, não tá? Opa! Obrigado. É o dinheiro que chama dinheiro. Mas para o dinheiro chamar dinheiro, você tem que ser competente, você tem que fazer planejamento, as coisas têm que dar certo. E embora tenha alguns caminhos meio tortuosos ali no Flamengo, no frigir dos ovos a coisa é bem feita. Passa de ano, não passa? Tá, passa. E aí veja só a premiação do Flamengo, porque o cofre tá cheio, hein? 200 milhões de reais em arrecadação com os títulos. 200 milhões. 200 bilhões de reais. Em barras de ouro. A Supercopa do Brasil foi a graninha para pagar o café na padoca, né? Por exemplo, 2 milhões ali e tal, pagar o cafezinho, Troquinho. né? Troquinho ali, pagar um vinhozinho talvez ali pro Abel e tal, beleza. Obrigado. Copa do Brasil, 76,8 milhões de reais. Todas as fases, né? Foi o É campeão. pra comprar uma vinícola. Dá. E a Libertadores rendeu ao Flamengo 120 milhões de reais. Repita. 120 milhões de reais. Tá lá, ó. Acumulado de todas as fases também. Brasileirão vai pegar mais um picholé, né, na continha. Mas depende A posição vai ser boa. se vai ser vice, se vai ser terceiro, se vai ser quarto. Ganha uma tá grana. bom. Boa. Onde Tá você bom. quer chegar? Que o Flamengo tem que se reforçar para passar por cima do Real Madrid, é isso? Não, pior é que não. Você quer aí que você Eu queria ia toda essa perguntar o seguinte. grana. gastar esse dinheiro. Essa Faz grana... até um certo sentido isso. Como é que é, ô Olha Rafa? lá, olha lá. Não, se você parar pra pensar a cabeça do torcedor, o torcedor que, o fã de esporte que tá vendo o programa agora e torce pelo Flamengo, William, ele pensa, gente, com esse dinheiro todo dá pra trazer uns 3 astros da Europa e ganhar do Real Madrid. O torcedor vai pensar isso. É legítimo que ele pense. É. Tá vendo? E se você fosse o dirigente, Rafa? E pensando no que o Flamengo tem, Não. você procuraria reforçar esse time pro Mundial? Cara, você reforçar pro Eu acho que Mundial sim. é um negócio de louco, né? Pô, como um negócio de louco. Você vai meter uma grana absurda num time que já é maravilhoso por causa... Tudo bem, chegar é o de Mundial. paraquedas, é o Mundial, amigo. E depois você fica... Aí você não ganha, aí fica com a conta lá. É isso? É um Mas investimento. a fez chance isso de uma vez, ganhar é não deu maior certo. pro time melhor. É um investimento O de Cruzeiro risco. fez isso uma vez, não deu certo. Não deu né? certo. O Grêmio fez, deu certo. É, anos Fez? 80. Lá O futebol é atrás. muito mais barato. Mas inclusive. fez e deu Lá certo. atrás. Mário Sérgio, Mário Sérgio, Paulo César Caju. Deu certo. Mas tinha o Mas Renato. O Cruzeiro fez com Gonçalves, Bebeto. Quem mais que trouxe Eu lá? não Aquele era um lembro bem. grande catadão. Tem um monte de time que não fez Donizete. e não deu certo. A Donizete, maioria. lembrou, Rafa? É isso aí. Concorda? Fala, Rafa. Fala aí, quero te ouvir. Eu não sei, assim, pensando bem, o Flamengo precisa de reforços? Precisa, todo time precisa de reforços. Todo elenco precisa de reforços, diferentes níveis de Mas relevância. que reforço o né? Flamengo Mas precisa? todos- Aonde precisa reforçar? Eu acho que precisaria trazer jogadores para o meio-campo. É preciso encontrar uma solução para quando o Arrascaeta não puder jogar. Acho que ainda precisa reforçar um pouco mais, aí, dar mais opções de ataque, de lado. O Bruno Henrique está machucado. Mas é o time inteiro, então, Rafa. Cebolinha, pra você reforçar pode o banco, confiar. né? Precisa do meio, precisa de jogador de lado, precisa do... Precisa reforçar o Precisa do elenco. time inteiro. Não, é que sempre precisa, William. Sempre precisa. E eram uns 3 jogadores, talvez, uns 3 a 4 no máximo, para melhorar o que já é maravilhoso, assim, para tornar o que é maravilhoso espetacular. Acho que o Flamengo tem condições de fazer isso. Mas vejam, é preciso, acima de tudo, entender que o fato do Flamengo estar fazendo todo esse dinheiro só torna o Flamengo um clube mais superavitário, só torna o Flamengo, enquanto negócio, algo exitoso e só aumenta a responsabilidade do futebol continuar sendo tocado da maneira em que está sendo tocado na maior parte da temporada. Sem fazer muita loucura. O Flamengo já tem a maior folha salarial do país, não precisa gastar absurdos, continua vendendo jogadores da base muito bem, continua fazendo dinheiro novo, como se diz aí no mundo do futebol. Não há muito o que discutir em relação... É fazer a máquina continuar gerando e quem sabe o Flamengo daqui a pouco, além de superavitário, passa a ser um clube lucrativo, que eu acho que seria o melhor dos mundos para todo mundo. Quem é que tem que o Fluminense vendeu pra fora aí? Que Você vai buscar. Pega um desses caras aí, que o Flamengo sempre pega, né? Luiz Henrique. Alguém que o Fluminense tenha. Luiz Henrique. Olha aí. É que o Luiz Henrique tá bem, né? Nesse momento ele não vai sair. Não. Mas alguém assim que jogando de bem, repente... Né? De outras equipes. Olha, quem não tá tão bem assim é o Gerson. Que já Então, passou pelo Flamengo, saiu de novo. Seria um investimento de risco. O Abel falou da minha carteira. Eu não tenho esse perfil. Eu sou um conservador.
Faça um investimento conservador. Porque você fala assim, não, o Mundial não é gasto, é investimento. Você joga o dinheiro lá e volta. Eu não sei, mas viu? é o Real Fico na Madrid, dúvida. né? Eu entendo isso aí que você está falando, mas eu fico na dúvida, hein? É um perfil conservador de investidor. Poupança. Então você não compraria ninguém agora para o Mundial. Ninguém. Eu acho que tem Guardaria seu dinheiro. Acho Os que tem 200 milhões você guarda, então. Não, eu acho que a questão da lateral direita, principalmente se o Rodinei não ficar, você tem que Eu pensar. acho que até o Rodinei ficando, você tem que pensar na Até lateral. ficando em termos de Mundial, sim, mas se ele não ficar, aí você tem um buraco mesmo ali. Até na outra Mas eu lateral, tô lá na pensando frente... a longo prazo, gente. tem Eu tô o pensando Ayrton no ano que vem Lucas, todo. o Felipe Luiz já finalizando uma carreira daqui a um tempo. Sim, não com aquela muita qualidade, mas o jogador que já está numa idade avançada, tu precisa ter outro lateral esquerdo também. Sim. Mas o que o Rafa fala, a gente sempre vai pensar em reforços para o banco do Flamengo. Mas tem Pra o Varela titular, também, né, no Flamengo. Não pode esquecer, né? Sim. Tem o Para Varela titular também. tem que trazer jogadores Gente, de olha nível só, de Copa vamos do lá, Mundo. vamos lá. Se você lembrar das últimas 2 finais de Libertadores, infelizmente, para o jogador e para o Flamengo, o Felipe Luiz se machuca no primeiro tempo nas duas. O Felipe tá na reta final. Uma né? entrou o René, outra entrou o Ayrton Lucas, que inclusive foi muito fundamental ali no lance da expulsão do Pedro Henrique. Mas e o Felipe Luiz já não é mais um garoto de 20 anos. Não. Tem o Ayrton Lucas, mas será que Tem que ter mais um. precisaria? Quando a gente fala da final, de uma eventual final, caso os dois cheguem no Mundial, você disse bem, o cara que chegar agora, de repente, não é para contratar para 2 meses. Vai ser usado também Vamos pensar na temporada. durante a temporada 2023. Para que o Flamengo continue ganhando. Sim. Mas, por exemplo, o Arrascaeta tem que ter um substituto à altura. Isso é verdade. Tem sofrido com essa... Como é que é? Pubalgia. Né? A Arrascaeta, principalmente ali Apesar no meio do de campo. Vitor Hugo, que é um garoto que joga muita bola. Até porque um jogo, repito, caso os dois cheguem, um Flamengo-Real Madrid numa final de Mundial, não é decidido só com os 11. Tem que ter alguém banco. que entre no segundo tempo. Flamengo e Liverpool. Qual foi o jogador que foi cornetado, entrou, poderia ter decidido? Lincoln. O Lincoln. Ele não estava lá para decidir? Tava. Ele entrou, infelizmente, perdeu um gol para o Flamengo que ele chutou para cima. É isso. Às vezes não são os 11 titulares. Às vezes quem decide o jogo é o Daverson. É o Breno Lopes. Sim. Estou falando de 2 títulos do Palmeiras. Mas quando a gente pensa em reforço para o Mundial, a gente não está pensando em elenco, né? A gente pensa em um cara que venha para qualificar o time. É o titular. camisa 10 Então, mas novo, que- que mas o quem é Flamengo esse nem cara? precisa. Não, precisa Quem é em esse qual cara no posição? mercado? Então, eu faço o raciocínio Isso. inverso. Para o time, eu pensaria nas laterais, Tá. porque outros nomes você não vai tirar uma final contra o Real Madrid, vai ter Gabigol, vai ter Pedro, vai ter Arrascaeta, vai Vai ter ter Everton Mexe em nada. Ribeiro, já dá meio time. Vai ter né? Thiago Maia, Então, vai... nas laterais. Agora, para o elenco, a prioridade é esse dublê de Arrascaeta. É isso. Eu Essa iria é a por aí, peça-chave. sim. Bem Porque, vamos lá, conservador. goleiro foi resolvido, o Santos. Zaga finalmente foi resolvida. Também né? tem um monte de zagueiro. Inclusive com o Léo Pereira titular, que a gente não imaginava que a solução ia passar por isso. Maravilha, mérito ali do Dorival, bacana. Aí a gente tem as laterais. Tem o Varela, que chegou, Ali- que é um cara que... Mas ainda é um ponto Né? de interrogação. Ainda Vai é um ser ponto de o cara do interrogação. Flamengo? Então, mas precisa Se jogar. o Rodinei não ficar... Precisa jogar. Tem Se o Ayrton Lucas. Se o Rodinei não renovar contrato, termina agora, em dezembro? O Rodinei já falou que quer ficar, mas vamos ver, né? Mas Ele mesmo não queria, O mas Cida agora já quer. pediu o Rodinei. Mas mesmo ficando... Mas eu acho que mesmo ficando tem que ter esse cara. O Felipe Luiz, eu acho que a próxima temporada tem uma questão física ali, não pode ficar só com o Ayrton Lucas, né? Então acho que a gente tem que pensar nesses As laterais aspectos. reforço é pensamos bem... em três. Aí tem Pulgar, aí tem Thiago Maia, aí tem o... João. Meu Deus do céu, o João Gomes, o Vidal. Aí você tem Arrascaeta, A volância Everton também Ribeiro, servida. Pedro, Gabigol, Cebolinha, Marinho... Diego acho que não vai continuar. O né? Diego não continua, embora, o Diego vai aposentar, embora. exatamente. Então aí você... Talvez aí, mais um volante também, mas não é prioridade. Talvez mais um. pensando no ano que vem... Pô, claro, o Mundial, Hoje- mas pensando no ano que hoje vem tem como um todo. 3, assim, que Mundial são- é em fevereiro, né? São opções. Que não é diretas. pouco em relação aos concorrentes. É concorrente Brasil, né? Sim. Você tá falando Tá do Mundial, tá pensando, falando do Real num Madrid. padrão mundial. Aí a outra, Ou, na realidade, você O pode Pulgar pensar em dar ainda uma não jogou o reforçada nesse suficiente pra gente elenco, poder cacifar, né? pensando na quantidade de competições também. O Flamengo, de novo, estará na Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, brigando por título. Esse ano, o time B do Flamengo no Campeonato Brasileiro
foi bem, mas teve seus altos e baixos e tal. De repente, você reforçando, trazendo jogadores que possam até reforçar esse time B, o time consiga sonhar mesmo com a tríplice coroa, assim, que seria uma coisa incrível, né? E vai jogar 2 finais no início de temporada, né? Exatamente, tem a Supercopa. Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil e o Começa Mundial. o ano- E o Mundial. E o Isso Mundial. só prova, William, tem um aspecto que não é nem contratar ou não contratar, que o modelo de gestão bem feito, independente de ser SAF ou associação, que é o modelo do Flamengo, é o que importa. O Flamengo é um dos grandes exemplos do modelo de associação, que é um modelo, já, digamos, estão falando que é antigo, que agora a tendência é todo mundo ir para a SAF, mas que está dando certo no modelo antigo, bem administrado. É uma gestão muito bem feita do ponto de vista financeiro e de futebol, com títulos que se paga e pode ser, como o Rafa falou, superavitário ainda. Então, é um modelo a ser seguido, mas claro que com o Flamengo, com a torcida que tem, com o potencial que tem, fica um pouco mais fácil, como outras grandes equipes Deixa eu do passar Brasil. para o Rafa, que ele já me chamou umas 3 vezes. O Vai lá, Flamengo Rafa. hoje sabe utilizar. Não, o Flamengo hoje sabe utilizar o tamanho que tem, né? Depois de muitas e muitas décadas de administrações ruins, em que não sabia para onde o dinheiro ia, de onde o dinheiro vinha, era um Flamengo muito com coisas muito maquiadas, muito escondidas. Era um Flamengo. A gente brincava no Rio de Janeiro, viu? William, Abel, Caco e Celso, que cobriu o Flamengo, exigia do repórter dormir sempre com o olho aberto e o outro fechado, né? Porque as coisas não tinham hora para acontecer. Podia acontecer um problema 3 da manhã, enfim. O Flamengo era um ninho, né? Literalmente, no sentido ruim da palavra. E quando, na verdade, o que aconteceu foi que uma gestão anterior a essa organizou o clube administrativamente, de maneira muito, digamos assim, assertiva, fazendo as coisas a tempo e a valor, e essa gestão atual está conseguindo pegar esta cama arrumada e transformar num grande dormitório, fazendo com que essa possibilidade de entrada de receita, que é compatível ao tamanho do Flamengo, seja revertida para a montagem de um grande time de futebol. Então o Flamengo faz hoje o que ele poderia fazer já há 30 anos ou 40 anos e não fazia por falta de competência ou decência ou vontade política. Porque o Flamengo já tem amaldiçoado o país há muitas décadas, o Flamengo já tinha esse potencial enquanto marca. Há muito tempo faltava alguém chegar e fazer. A gente pode questionar algumas coisas e tal, que eu falei da administração do Flamengo, assim, montagem de time tem muito mais acertos do que erros. Mesmo o Léo Pereira, quando estava em má fase, eu sempre falei aqui, vocês também, que na época da contratação, ninguém disse que a contratação do Léo Pereira era ruim. É que depois as atuações foram péssimas. E retomou, e foi bem agora, tá? Foi bem agora nessa reta final. Mas que tinha sido uma boa contratação. O que dá para você colocar que não deu certo? O Kennedy, que foi um empréstimo, bateu, voltou. O Isla, que não agradou muito, né? Também já foi embora. Não foi uma coisa. Que não foi uma coisa, você fala, que erro e tal. Os erros, São onde foi o erro? exceções, a maioria deu certo. A maioria deu certo. Gente, se você pegar, avaliar, contratações certeiras. E outra, Olha o Cebolinha como deu certo. Né? Dessa gestão, O problema, eu acho que quem está devendo ainda é o Marinho. Marinho um pouco. Dessa leva aí o Marinho está devendo. Vamos ver como é que vai ser o Varela, como é que vai ser o Pulgar também, que ainda precisa de mais sequência, então, evidentemente. Acho que o Marinho que está devendo. Cebolinha ainda pode mais, hein? Cebolinha pode mais. Mas cresceu e tal, mas pode mais. Pode bem mais. Mas entrou bem, tá indo bem. É bom dizer que o Bruno Henrique vai voltar também, tem o retorno do Bruno Henrique, né? Você vê o elenco do Flamengo. Agora, onde o Flamengo errou, isso ficou claro. Técnicos. Teve o Jorge Jesus, maravilhoso. E daí para frente, não se acertou. Embora tenha sido campeão brasileiro com o Ceni, mas chegou na final da Libertadores chegou na com o final da Renato. Libertadores com o Renato, né? Mas foi titubeando ali com treinadores e isso atrapalhou o processo. O Flamengo passou... O ano passado o Flamengo não ganhou título, ganhou o Carioca, mas né? eu não consigo considerar um time que chega na final de Libertadores contra um Palmeiras histórico e fortíssimo e perde um jogo que poderia ter ganho, por detalhe, por um erro individual, dizer que foi um fracasso o trabalho do técnico. Não. Eu respeito as pessoas que pensam diferente, que eu sei que são maioria. Mas eu você vê que discordo. Se mas for você vê que assim, teve um problema. então o trabalho do Guardiola é um fracasso. Saiu o treinador. Ganhou a Champions com elenco milionário e não ganhou. Saiu Mas o Abel- treinador e aí já teve uma renovação, aí já mudou tudo de novo. Entrou o Paulo Souza, fez tudo o que fez e tal. Esse sim foi um que- fracasso, técnico, porque o pelo time não jogou tamanho- nada nunca. O Domenech também não foi bem. O tamanho e a personalidade do elenco do Flamengo não é só acertar o time dentro de campo, é acertar no vestiário e na sintonia. Tanto que os jogadores foram lá consultados
queriam o Dorival Júnior, porque gostavam do perfil do Dorival Júnior, deu essa sintonia, que não teve com o Rogério Ceni e não teve com o Renato. Se esperava muito do Renato, tecnicamente até entregou alguma coisa, tanto que chegou em decisão contra o Palmeiras. Não, Mas chegou na questão avassalador, de goleando. relacionamento com o grupo, não casou muito bem. Jogadores-chave trabalharam jogadores- com o Dorival, como Thiago Maia, como Gabigol, Sim. que é mais chave que Gabigol. Trabalharam com E ele no isso Santos. pesa pelo nível do elenco, eles também têm opinião, não que eles tenham que mandar, e eu sou contra isso, mas é importante estar sintonizado com que esses jogadores, eles têm moral para querer com quem trabalhar, buscar o técnico que tem essa sintonia. O Dorival casou muito bem nesse. É isso aí, nação. O que você acha? Deixa aí a sua opinião nos comentários. 200 milhões de reais o Flamengo arrecadou neste ano, nessa temporada, só em premiações. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e até o próximo vídeo.